Salve galera, vamos ver agora os comentaristas estão falando sobre Palmeiras e sobre a entrevista coletiva com o Estevão. Até o jogo do Botafogo foi um. Depois que o Palmeiras ganhou e inflou a confiança, já voltou a ter certas indiretas. Enfim, cada um reage como quer, né, Garrafa? Muita gente perguntou da minha avó, até o Capelanes brincou e falou, pô, a gente trabalhou, sei lá, quantos anos juntos, eu não reconheci minha voz. Porque eu, sinceramente, ali, 10 minutos antes da entrevista estava descendo, meu irmão me ligou e estava junto com meu pai. E eu ouvi a voz do meu irmão e do meu pai no pós-jogo, que são palmeirenses. Eu senti o semblante deles. E aquilo é lógico que, para quem tem família, para quem sofre, bom, o Alex sabe muito bem disso, o Chico, né? Quando você vê um pai, um irmão triste, chateado com o jogo, você se abala. Você sente junto, né? Pô, você queria estar lá para passar um sentimento bacana, né? Essa cobertura que foi tão positiva e tudo mais, né? Intensa. Então, foi meio que um descarrego. E eu levei isso, né? Esse pouco de sentimento que meu pai e meu irmão sentiram naquele jogo, também para a própria pergunta. Foi uma pergunta num momento... Pergunta normal, pertinente. Garrafa, não adianta chegar lá, não tinha nem voz, e não era nem o momento de você chegar com uma pergunta impositiva. Não, você deu a oportunidade, porque faltou. Talvez faltou um pouco mais de conjunto. Era um momento de tristeza, né? Era um momento de tristeza, era um momento de consternação. Então eu fiz uma pergunta num tom mais baixo, justamente para respeitar até o que aconteceu. Respeitar o luto, entre aspas. Esse luto de uma derrota que foi trágica, né? A forma como perdeu. E num jogo que faltou... Mais uma vez, né? Mais uma vez, teve um a mais, aquela coisa... Então, assim, eu fiz uma pergunta num tom justamente tentando entender o momento daquela situação do Palmeiras. Agora, se no momento de consternação alguns reagem dando risada, fazendo piada, só mostra, às vezes, a importância que muitas pessoas dão àqueles próprios para certos sentimentos de que eles colocam como palmeirenses de verdade. Foi um ato falho da parte do Estevão, né? Que, na verdade, ele não queria rir, ele queria chorar. Vamos falar a verdade, porque ele fez um gol no atual time dele, que agora é o Chelsea, mas, na verdade, ele não jogou pelo Palmeiras aquilo que todo mundo esperava. Né? Ao longo da trajetória do Mundial, estou dizendo. Ficou devendo? Ficou devendo, sim. Aliás, ele foi o jogador que mais ficou devendo, porque ele era a grande esperança do palmeirense e grande esperança do Palmeiras. Né? E, de repente, ele vai para uma coletiva, não responde uma pergunta óbvia, dá aquela risadinha de lado. Quer dizer, isso é um ato falho da parte dele. Porque, na verdade, ele se tocou. Que ele não jogou tão bem assim nesse Mundial como ele deveria ter jogado. E aí a pergunta do Facincani tocou o dedo na ferida. Tocando o dedo na ferida, ele dá aquela risadinha irônica. Gente, vocês acreditam que o fato... Né? Vou indagar aqui. O fato do Estevão estar negociado com o Chelsea teve algum peso no desempenho de ontem? Porque no desempenho de anteontem. Né? Teve algum peso no desempenho de anteontem? Ou não? Acho que não também. Ele jogou mal praticamente o Mundial inteiro. Só foi jogar, na teoria, bem contra o Chelsea, se a gente for analisar. Porque ele, nos dois primeiros jogos, né, Chico? Ele ganha o prêmio individual do melhor em campo. Ele ficou constrangido em receber o prêmio. Sem merecer. Até ele, volta pra falar, mas ele fica constrangido. Pô, eu fiz nada, joguei nada. Contra o Chelsea ele jogou, pelo menos fez o gol decisivo. É o que se espera dele. Agora, se você for analisar, como o Chico falou muito bem, toda a carreira dele, a curto prazo, vestindo a camisa do Palmeiras, qual foi o momento que ele decidiu? Um jogo contra o Cruzeiro, que é bem verdade, deu uma sobrevida para o Palmeiras em beliscar o brasileiro, que não chegou. E no jogo contra o Chelsea, que deu uma sobrevida também e não funcionou. O resto, em clássico, perde gol, não faz gol em clássico, não é decisivo. Que craque é tudo isso? Talvez a gente tenha que fazer uma meia-culpa também. Exato. Porque a gente é tão carente de grandes craques, de ídolos do futebol brasileiro, que aparece um pouquinho, outro diferenciado. É gênio, é craque, olha só. Calma também, 18 anos não mostrou nada ainda e tem muito a mostrar. Agora, se for nessa linha aí, na linha do Abel principalmente, nessa arrogância, nessa petulância, que é característica do Abel já há anos, e muita gente põe o rabinho entre as pernas e tem medo de confrontá-lo, diferentemente de muita gente, como por exemplo você fez e alguns outros poucos fazem, o Estevão vai para o caminho errado. Eu acho que ele teve apenas uma ingenuidade, mais uma, que ele teve duas nessa Copa do Mundo de Clubes. Então eu espero que ele não siga essa linha e seja só uma linha mais ingênua e ele possa amadurecer no futuro. Agora, eu quero saber de vocês, de você em casa,
né? Porque o negócio esquentou aqui, sobre o lance que decidiu a eliminação do Palmeiras. Sério? Houve falha do Everton. É isso aí, galera. Como vimos aí, o chororô ainda tá grande. E tem uma ferida, parece, no corpo palmeirense, no coração palmeirense. É isso aí, valeu, até a próxima, galera.